graça e a paz do nosso Senhor. Um bom dia para a grande maioria, né? Estamos mais um dia nos nossos devocionais com foco no discipulado. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Mateus capítulo 14, um capítulo curto, mas com ilustrações, com ensinamentos profundos acerca do discipulado e acerca de uma questão muito interessante, muito profunda para todo aquele que deseja ser discípulo do Senhor Jesus, né? A palavra fé, uma palavra curtinha, mas com um entendimento muito profundo. Nós vamos entender o que Jesus quer ensinar acerca da palavra fé aqui nesse capítulo 14. O capítulo começa com uma história de Herodes, que fica conhecendo, né? Ele fica sabendo dos milagres de Jesus, fica sabendo da fama de Jesus, que a fama de Jesus chega até esse Herodes, e ele fica com temor, fica com medo. A gente vai entender isso melhor lá no capítulo 6 de Marcos. Ele vai ficar com medo porque ele pensa que esse Jesus é o João Batista que ressuscitou, o João Batista que ele assassinou, que ele mandou matar. Ele acaba ressuscitando fazendo muitos milagres, muitas ações, atitudes sobrenaturais, e fica com medo desse João Batista ter voltado simplesmente para vingar-se dele mesmo, né? Então ele fica com medo. Então começa o capítulo 14 contando essa situação. E também conta que Jesus ficou sabendo da morte de João Batista, algo que entristeceu muito o coração de Jesus, e Jesus se retira. Ele se retira, se afasta, né? Para poder orar, para poder ter aquele momento de luto, vamos dizer assim, aquele momento de tristeza acerca dessa história, desse conhecimento da morte de João Batista, e a multidão não deixa ele em paz. A multidão acaba seguindo Jesus, e ao seguindo Jesus começa a trabalhar com a multidão e cura muitas pessoas, faz alguns milagres, né, com aquelas pessoas, e passa um tempo e com a multidão ali, muito tempo com a multidão, e Jesus e os discípulos ficam preocupados, porque vai ficando tardecer, né, vai chegando o entardecer, Jesus está retirado junto com a multidão, e os discípulos perguntam para Jesus, ficam preocupados com a multidão, e Jesus, não temos como alimentar essa multidão toda aí, essa multidão já está tarde, né? O Senhor deveria mandar eles de volta para suas casas para eles poderem jantar, e depois amanhã a gente continua esse momento de discipular a multidão, vamos dizer assim. E o Jesus fala assim: não, vamos ficar mais um pouquinho aqui, vocês podem dar a eles o que comer. Jesus trabalha um pouquinho, começa a trabalhar a questão da fé com eles. Dê vocês a eles dê a eles o que vocês têm aí para comer. E aí os discípulos olham e perguntam: Jesus, não temos nada mais do que 5 pães e 2 peixes. Como é que nós vamos alimentar uma multidão que só de homens são cerca de 5.000? Né? Fora mulheres e crianças. Então imagina o grande número de pessoas que deveriam estar ali. Eles ficam perguntando: como é que nós vamos fazer com 5 pães e 2 peixes? Como é que nós vamos alimentar uma multidão inteira? Então Jesus começa a trabalhar essa questão de fé já nessa passagem. E aí aquele evento da grande multiplicação, Jesus multiplica os pães e os peixes e dá para os discípulos, e os discípulos acabam distribuindo para a multidão, e aí sobram ainda cerca de 12 cestos cheios de pedaços assim de pães e peixes, e que sobrou para eles levarem com eles nos barcos. E Jesus manda eles ir embora, né? Vão embora que eu vou ficar um pouquinho aqui, eu vou me retirar para orar. Então manda os discípulos ir de barco sozinhos, né? E Jesus diz que depois eu me encontro com vocês. E aí Jesus vai orar, e chega uma certa hora da madrugada, Jesus entra no mar e começa a andar pelo mar, né? Outra questão interessante, né? Outro milagre, outro sobrenatural do texto. Outro evento, né, sobrenatural que acontece no texto. Jesus começa a andar pelo mar, e os discípulos começam a olhar de longe para ele e percebem, e pensam: será que é um fantasma que está vindo ali? Quando Jesus se aproxima, eles percebem que é Jesus, e aí começam a conversar com Jesus. E aí Pedro fala para Jesus a seguinte frase: Jesus, se é você mesmo, diga para mim ir até você, que eu vou até você. Andando sobre o mar, andando sobre o lago da Galileia ali. E aí Jesus falou: sou eu mesmo, Pedro, pode vir, venha, que você vai conseguir andar, né? E poderá se encontrar comigo no meio aqui do mar. E aí Pedro começa a andar pelo mar, e chega um certo momento que Pedro olha, atônito, olha para o mar, né? Fica preocupado com aquelas ondas balançando, o mar estava furioso naquele dia, e aí Pedro começa a afundar. E aí ele clama para Jesus: Jesus, por favor, salva-me. E aí Jesus estende as mãos e salva Pedro. E aí Jesus fala para ele a seguinte frase: homem de pequena fé. E aqui eu gostaria de parar, né? Dentro de tudo que nós falamos aqui no texto, eu gostaria de parar nessa palavra fé.
o entendimento que eles tinham de fé é um pouco diferente do entendimento que nós temos de fé. Nós acreditamos apenas em fé num algo sobrenatural, num milagre, em fé num algo que a gente não consegue ver, em fé num algo espiritual, né? Algo que acontece no mundo espiritual e que muitas vezes se concretiza no mundo físico. E isso também é fé, mas não somente isso é fé, né? A fé é algo mais profundo para eles, e o que Jesus fala aqui, o que Pedro fala, tem tudo a ver com a relação que nós temos que aprender com a fé, porque sem a fé nós não conseguimos seguir Jesus, com a fé nós não conseguimos trabalhar o nosso discipulado de maneira correta. Aliás, não existe discipulado sem fé. Por quê? A fé, vamos entender, na verdade não só a fé, mas todas as palavras do original, da cultura hebraica, elas não têm o sentido de abstrato, não têm o sentido de imaginário, não tem o sentido, por exemplo, você vai ver várias vezes no texto bíblico eles comparar pensamentos, né, com o coração, né? Sentimentos com o coração, eles vão comparar o espírito com o vento ou com a água, né? É porque eles não têm essas palavras abstratas para explicar a questão, essas questões espirituais, então eles colocam tudo de maneira concreta. E a fé também é assim. A fé, na verdade, é algo que eles podem se firmar. Na verdade, a tradução correta da palavra fé para eles é colocar em prática aquilo que foi dito por alguém, colocar em prática aquilo que foi dito por Deus, principalmente. Então, na verdade, fé para eles é praticar a palavra de Deus. Tudo a ver com o discipulado. Você é discípulo de Jesus se você coloca em prática aquilo que Jesus te mandou fazer. Isso é discipulado, mas isso também para eles é fé. É por isso que Pedro fala para Jesus: Jesus, se é você, diga para ele para que eu vá junto contigo e eu irei. E aí Jesus falou para ele: venha. E ele foi. Ele ouviu a palavra de Jesus e confiou na palavra de Jesus, né? Sentiu firmeza, que é a palavra talvez mais correta, talvez para explicar fé, sentiu firmeza nas palavras de Jesus e foi até Jesus. Né? Isso é fé. E aí quando ele começou a duvidar, é porque ele passou a desacreditar a palavra de Jesus e confiou nele mesmo. Será que eu consigo? Será que vai dar? Poxa, tem muitas ondas aqui e tal, não vai dar certo e tal. E começou a afundar. E aí Jesus falou para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? Por isso que Jesus fala para eles: o que vocês têm aí para oferecer para essa multidão? O que vocês têm para oferecer para a multidão? O que vocês têm? Ofereça para essa multidão. E aí eles: poxa, mas nós não temos mais do que 5 pães e 2 peixes. Assim, calma, deem a mim, vamos agir com fé e eu vou fazer com que essa multidão se alimente e seja saciada e possa voltar aos seus lares, né, com seus estômagos cheios, vamos dizer assim, saciados, né, sustentados, né, provisionados por Deus. Então eles confiaram, entregaram, Jesus acabou fazendo isso. Isso foi uma prática de fé, né? Então fé nada mais é do que praticar a palavra de Deus. Eu lembro de outra passagem bem clara, né, que Pedro também, né, o outro sujeito dessa história é Pedro, que Jesus, ele tem pesca a noite inteira, tal, e aquela coisa toda, e aí Jesus fala para ele: Pedro, por que tu não tinha pego nada de peixe? Pedro, por que tu não joga a rede de outro lado lá? E aí Jesus falou: pô, Jesus, eu sou experiente na pesca, tu é meio carpinteiro aí, tu é rabi, até te reconheço como um mestre e tal, mas de pesca tu não entende nada, Jesus. Mas mesmo assim, por causa da tua palavra, eu vou jogar as redes. Né? Isso é verdadeiramente o significado real para eles de fé. Obedecer e colocar em prática a palavra de Deus. Sempre que você faz isso, você dá crédito não para você, não para o que você crê, não para o que você acha, não para o que você entende, mas você dá crédito para a palavra de Deus. Isso é verdadeiramente fé. E é esse ensinamento que eu queria deixar para você no dia de hoje. Tenha fé, ouça a palavra de Deus, seja um discípulo, coloque em prática aquilo que Deus te ordena. E eu tenho certeza absoluta que Deus é fiel para cumprir a palavra na tua vida. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até amanhã.